Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Se você achou, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, graças te damos pela tua presença no meio de nós, sobre nós, pela autoridade do Senhor que repousa nesse lugar e pela liberdade que há em Cristo Jesus. Consagramos, ó Pai, esse tempo, esse lugar e especialmente as nossas vidas ao teu Espírito Santo para ouvirmos a tua voz. Somente a tua voz, sermos transformados por ti. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que as palavras de nossa boca nessa noite, o meditar do nosso coração, sejam todas elas tão somente de louvor a ti. Oramos assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro um dia em que eu dava carona para um grupo de amigos pastores. Estávamos voltando de uma pós-graduação em São Bernardo do Campo. E o trânsito pesado. E eu resolvi perguntar para eles quais eram as maiores dificuldades que eles enfrentavam sendo pastores. Porque eu enfrento várias e muitas dificuldades. E eles começaram a compartilhar. E ao meu lado estava o meu amigo, agarrado na sua mochila, não falava nada. E nós compartilhando, cada um contando a sua dificuldade, a sua angústia, o seu peso, as dores que carregava, as dúvidas, os conflitos. Trocávamos experiências, fazíamos perguntas uns aos outros, estávamos ali abrindo o coração. E o meu amigo ali do lado, agarrado na mochila. Até uma hora que eu falei, e você, Celso? Qual é a grande dificuldade que você tem em ser pastor? E ele respondeu solenemente, eu odeio seres humanos. Cada um tem a sua dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade de odiar seres humanos. Aliás, não tenho, graças a Deus, a dificuldade de odiar nada. Mas eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, não gosto de religião e não gosto de pastor. Tenho essas dificuldades. O problema é que eu sou pastor, um profissional da religião, vivo de igreja e rodeado de crente. Então, essa é uma grande dificuldade. E eu fico pensando que Deus tem um senso de humor extraordinário. Que encontrou um cara que nem eu, que não gosta de crente, não gosta de igreja, não gosta de religião, não gosta de pastor, e colocou exatamente no lugar onde eu estou. Pastor de uma igreja batista, identificada absolutamente com o movimento evangélico no Brasil de hoje. É uma ironia. Deus tem um senso de humor, Deus é um brincalhão. E sabe que é por essas angústias que eu carrego no meu coração, não sei desde quando, que há algo no vento que sopra nessa igreja batista de Água Branca, nessa comunidade que nós estamos tentando construir juntos. Que é tentar fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Esta expressão me veio em 1991. Eu ouvi de uma igreja nos Estados Unidos em que eles diziam assim, nós queremos ser uma igreja para quem não gosta de igreja. Eu falei, é isso. Uma igreja para quem não gosta de igreja. E depois o pastor Cláudio completou dizendo que a IBAB pretende ser
Não apenas uma igreja para quem não gosta de igreja, mas uma igreja para pessoas de quem a igreja não gosta. Também tem esse outro detalhe. Então, o encontro é um pouco complicado. E quando eu digo assim que a gente quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja, e uma igreja para pessoas de quem a igreja não gosta, e estabelecemos a nossa própria declaração de visão, missão, a nossa filosofia de ministério como sendo ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, todas as pessoas, além dos limites culto, clero, domingo, templo. Esta expressão última, por exemplo, culto, clero, domingo, templo, significa, mais literalmente, além dos limites da religião organizada, fora dos parâmetros da caricatura religiosa. E eu resolvo como um elogio quando uma pessoa diz para mim assim, você não parece pastor. Eu falo, ainda bem. Eu lembro uma vez que fui fazer uma compra no cartão de crédito, e aí, na hora de aprovar o cartão de crédito, deu algum problema lá que a pessoa não conseguia fazer uma comunicação, olhou para mim e falou assim, olha, você tem uma cara boa, eu vou aprovar. Mesmo sem ter contato com a administradora, eu vou aprovar aqui. Aí eu ia falar assim, pode aprovar e pode confiar, eu sou pastor. Aí eu pensei e falei, não, vou deixar assim mesmo, que vai... E essas coisas têm a ver com Atos 4 e Atos capítulo 5. Porque eu acho, pessoalmente, claro, cada ponto de vista é vista de um ponto. Então, de onde eu estou olhando e lendo a Bíblia segundo os meus interesses e com as minhas lentes, eu acho que essa igreja dos Atos dos Apóstolos era também uma igreja para gente que não gosta de igreja. Era uma igreja meio rebelde, era uma igreja meio selvagem, era uma igreja meio fora da caixa, além dos limites da religiosidade, da mentalidade religiosa. Porque aqui em Atos 4 e Atos 5, a gente consegue discernir algumas coisas que são próprias de uma experiência espiritual. Uma experiência espiritual legítima com Jesus, o encontro com Jesus que transforma a nossa vida e a gente consegue ser o que a gente é mesmo com esse toque transformador de Jesus. Não é que a gente ganhe uma caricatura porque a gente adotou uma religião ou fez um trânsito religioso. Não, Jesus mudou a nossa vida e nos deu uma experiência tão profunda e significativa que esses contornos e caricaturas da religião se tornam absolutamente secundários. Então, se você olhar aí, veja o que acontece e quais são as características de pessoas que têm uma experiência com Jesus, aquilo que a gente busca, ou pelo menos eu busco na minha peregrinação espiritual. Capítulo 4, versículo 32, diz assim, que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que aqueles que têm uma experiência profunda com Jesus, eles abandonam o reino do eu. Eles param de conjugar a vida nas categorias da primeira pessoa do singular. Eu, meu. Conceito de propriedade privada. Isso aqui é meu, isso aqui é para mim.
Essas pessoas deixam de ser autocentradas, egoístas, egocêntricas. O coração dessas pessoas é dilatado. Elas começam a enxergar além de si mesmas. Elas começam a enxergar não apenas as suas próprias dificuldades, as suas próprias angústias, os seus próprios sofrimentos, mas elas também incluem outras pessoas, incluem os sofrimentos dos outros. Elas percebem que a sua história está presente em muitas outras histórias, está intrincada com muitas outras histórias, e que elas não são sozinhas, que elas fazem parte de uma multidão que crê. Mas agora essa multidão que crê já não é mais um conjunto enorme de adversários, não é mais um conjunto enorme de estranhos, porque aqui da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Essas pessoas que têm uma experiência profunda com Jesus, elas não olham com estranhamento para o seu próximo. Elas olham para o próximo como quem vê a si mesmas. As dores do seu próximo são dores muito semelhantes às suas próprias dores. Os conflitos, as dificuldades, inclusive os próprios pecados. Os pecados que eu tenho são muito parecidos com os pecados que você tem. As tentações que eu vivo são muito semelhantes às tentações que você vive. As dúvidas que eu tenho são muito parecidas com as dúvidas que você tem. Quando terminamos a nossa celebração pela manhã, veio um rapaz trazendo a sua namorada, dizendo: olha, eu frequento, já sou evangélico há muito tempo, mas ela está chegando agora, tem muitas dúvidas, e eu gostaria que o senhor esclarecesse uma pergunta que ela tem para lhe fazer. E ela fez a pergunta, e eu olhei para a cara daquela jovem e falei assim: olha, filha, eu não faço a menor ideia de responder a sua pergunta, eu não sei. Também tem essa dúvida aí. Vamos ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e ver se alguém explica para a gente, porque até hoje eu não consegui entender esse negócio aí que você perguntou. Também estou em peregrinação espiritual e fiquei muito feliz de ter alguém que tem as mesmas dúvidas que eu tenho. Eu espero que ela, aquela jovem senhora, tenha dito assim: que bom, se o pastor também tem as dúvidas que eu tenho, não sabe responder aquilo que eu estou perguntando, que bom. Pode ser que ela tenha saído daqui dizendo: esse pastor não sabe nada, eu vou para outro lugar. Mas eu espero que nós tenhamos uma só mente, um só coração, e que sejamos uma unidade. Não uma uniformidade, mas uma unidade no sentido de nos pertencermos uns aos outros. Isso vem desde o tempo da comunidade de Israel. Por que nós estamos hoje padecendo o pecado de Adão? É porque o pecado de um homem é o pecado de toda a humanidade. E porque somos todos beneficiários da cruz de Cristo e da justiça de Jesus. É porque a justiça de um homem beneficia toda a humanidade. Em um, todos estamos. Esse conceito muito especial da palavra de Deus, que é o conceito da solidariedade da raça. Todos nós somos um. Essa ideia que o apóstolo Paulo fala no corpo de Cristo, somos muitos membros, mas um só corpo. Esse princípio de que da multidão, todos somos um, agora não existe eu, meu, para mim. É nós, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, perdoa os nossos pecados. Essa noção de que nós estamos misturados na mesma história, estamos irmanados no sofrimento e abandonamos essa vida na perspectiva do próprio umbigo. A gente se abre e a gente não estranha mais ninguém. Essa é uma expressão que é atribuída a Sêneca: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Eu não tenho estranhamento com nenhuma história que você me conta. As histórias que você me conta da sua vida
elas pervadem o meu coração, elas passam pela minha imaginação. Algumas das suas histórias eu já as vivi na minha própria história. E aquilo da sua história que não vivi, eu já ouvi, já imaginei. Talvez não tenha vivido por covardia, talvez não tenha vivido por falta de oportunidade, mas isso está dentro de mim também. E nós estamos aqui todos juntos, nós somos uma comunidade. Nós deixamos o reino do eu e fomos para o reino de Deus. E no reino de Deus, nós vivemos o reino do nós e do nosso. Por isso é que não havia entre eles necessitado algum. Ninguém considerava coisa unicamente sua aquilo que possuía. Mas eles vendiam as suas propriedades e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam o dinheiro segundo a necessidade das pessoas. Eu acredito que o conceito de indivíduo e propriedade privada não existe na Bíblia Sagrada. Que nós somos depositários, fiéis depositários daquilo que é de Deus. Aquilo que você chama de seu, minha propriedade, não é seu, não é sua propriedade. É de Deus, que está aos seus cuidados, para que você administre para o bem comum, para abençoar o maior número possível de pessoas. Na comunidade do Cristo ressurreto não existe egoísmo, mesquinharia, não existe contabilidade, não existe a cobrança de quem dá mais, quem dá menos, de quem tem mais, quem tem menos. Na comunidade do Cristo ressurreto existe uma preocupação de comunhão, existe uma preocupação de que nada falte a ninguém, nem pão, nem abraço, nem afeto, nem ouvido, nem remédio, nem teto, nada, porque nós somos todos irmãos, e Deus é o nosso Pai. Essa é a ideia, essa é a utopia do Evangelho de Jesus. Na comunidade do Cristo ressurreto, quem tem essa experiência com Jesus, as pessoas que têm essa experiência com Jesus, que mudam do reino do eu para o reino de Deus, elas vão morar no reino da liberdade. Veja o que está escrito aí, esse é um dos textos que eu mais gosto. Se você me ouve há muito tempo, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Um homem chamado Ananias, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também por quê? Porque o Barnabé vendeu a propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, o Ananias e a Safira também venderam a propriedade. Esse casal também vendeu a sua propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a mulher. Eles ali, mancomunados. O Ananias e a mulher dele, a Safira. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Sabe o que eu ouço o Pedro falando para o Ananias? É o seguinte: Ananias, quando você chegou aqui na comunidade do Cristo ressurreto, você recebeu um manual de regras, de obrigações, você recebeu um código legislativo ao qual você deveria se submeter. E nesse caderno com regras e leis, estava escrito que você era obrigado a vender os seus terrenos? Não. Ok. E você, por exemplo, recebeu algum manual e alguma regra de que você era obrigado, tendo vendido um terreno, trazer o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos? Não. Então por que você fez isso? Então por que você fez isso? Esta estranha e perigosa mania de Deus
em dar liberdade para nós. Essa perigosíssima mania de Deus em dizer: faça o que você quiser fazer. Se quiser vender o terreno, vende. Se quiser trazer o dinheiro, traz. Se não quiser vender, também não vende. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Essa liberdade, esse rasgar dos códigos de obrigações, de regras. A comunidade do Cristo ressurreto não é uma comunidade de regras, é uma comunidade de afetos. É uma comunidade de amor, é uma comunidade onde as pessoas têm um só coração. Elas estão ligadas no coração, elas estão ligadas na consciência, elas estão ligadas no entendimento. Elas, quando encontraram com Jesus, ou por Ele foram encontradas, elas adquiriram uma nova perspectiva do mundo. E o seu coração foi transformado, elas foram mudadas de dentro para fora. E alguma coisa aconteceu dentro delas, que as vinculou tão radicalmente à pessoa de Jesus, que não é preciso mais ficar dizendo para elas o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Porque na sua relação com Jesus, elas já sabem o que elas têm que fazer, e não é nenhuma questão de tem que fazer, é um desejo de fazer, é uma vontade de fazer, é um impulso incontrolável de fazer o bem e de expressar o Jesus que vive dentro delas. É mais ou menos como estar apaixonado. Eu me lembro quando me apaixonei por esta senhora que hoje atende pelo nome de Silvia Regina Jorge Kivitz. Eu morava em Santos, era pastor em Santos. Pregava de manhã, pregava à noite. E a rotina da igreja onde eu era pastor lá em Santos era a seguinte: o culto acabava 12:30, aí tinha uns crentes que ficavam lá, tal. E olha que naquele tempo não tinha foto e selfie, era só cumprimentos. Aí então demorava, aí eu ficava até uma e pouco na igreja. E à noite recomeçava 18:30, a gente chamava de união de treinamento. Os jovens se reuniam, os homens, as senhoras, tinha a união de treinamento, a sociedade feminina missionária, a união masculina missionária, a união de mocidade, das 18:30 até as 19:30. Depois das 19:30 até quase 20 horas, até 7:55, 19:55, tinha um culto ao ar livre na praça, que eu tinha que pregar na praça. Tinha uma padaria que tinha uma pracinha assim, eu tinha que ir lá para a praça, a gente cantava, eu pregava e convidava o pessoal para ir para o culto, que começava às 20 horas. Então, 18:30 no máximo eu tinha que estar de volta, mas quando eu saía 1h, eu subia a serra para encontrar com a dona Silvia, ficava com ela meia hora, tomava um sorvete na Praça Pan-Americana e voltava para pregar às 18:30, às 19 no ar livre e às 20 horas. Pergunta se era um sacrifício. Era nada, eu dizia assim: não aguento a hora de chegar aí para te ver. Não precisa vir, é muito corrido, domingo é muito corrido para você, não é corrido nada. Desesperador é ficar sem ver você. Pô, pena que ela não está aqui hoje, justo hoje ela não está aqui. Mas ainda bem que ela não está aqui, porque hoje, sabe como é que é? Não vou buscar nem no metrô. Hoje é mais ou menos assim, ó. Você ficaria muito chateada se eu não fosse com você? Dependendo da resposta e do semblante, eu vejo se vou ou se não vou. Porque à medida que a paixão, o primeiro amor, a intensidade do desejo, o fogo do encontro vai diminuindo, a gente começa a fazer a administração da relação. A administração da relação, por exemplo, que você faz quando você me pergunta: pastor, eu tenho que dar o dízimo do líquido ou do bruto? Gestão da relação. Muquirana, mão de vaca. Sabe por que você está perguntando para mim? Qual o máximo que eu posso transgredir sem Deus ficar muito bravo? E qual o mínimo que eu tenho que fazer para Ele me abençoar?
Pastor, o senhor acha que se eu der o dízimo assim, do líquido, Deus vai ficar muito bravo, corre o risco assim dele retirar a bênção? Não, do líquido tá bom. Agora se eu falar, ó, tem que ser do bruto, hein? Se você não der o dízimo do bruto, depois você vai perder seu emprego, o gafanhoto vai levar o seu dinheiro. Não quer dar na igreja, vai gastar na farmácia. Depois vem reclamar. É assim que fala, né? É assim que fala. Aí já virou. Aí já não tem mais afeto. Já tem gestão. Aí já não tem mais desejo. Aí já começa a que a gente não vive mais no mundo da liberdade, porque confia na intensidade da relação, na qualidade da relação. Quando é que a gente controla o outro? Quando não confia. Quando é que a gente faz contabilidade no relacionamento? Quando não há entrega. A gente começa a se doar com reservas. É complicado demais, não é? Você sabe o que eu estou falando? A comunidade do Cristo ressurreto, ela tem esse encontro com Jesus e ela não pergunta se tem que dar, se não tem que dar, se tem que vender a casa, se não tem, se tem que fazer o dinheiro, se não tem. Ela é solidária, ela é generosa, ela está nas nuvens. Ela se dá por inteiro e vive na liberdade sem ninguém ficar tutelando, sem ninguém nada. E sabe o que mais que ela faz? Ela não mente. Essa é complicada demais. Aqui ele diz assim, o Pedro fala para Ananias, por que você foi mentir ao Espírito Santo, Ananias? Por quê? E ele diz aí no final do versículo 4, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Isso é o cúmulo, você mentir para Deus. Ananias, eu até admito você mentir para mim. Eu até admito você fazer um jogo de sociabilidade para você ser bem aceito, ser bem querido. Eu admito isso. Mas isso mostra que você não entendeu nada do Evangelho, que você não entendeu nada de Jesus, mostra que eu acredito que você nem encontrou com Ele. Porque você ainda está no reino do eu. Você ainda está querendo fazer parte do clube que você acha que o Barnabé faz parte. Olha que interessante, isso aqui é cruel demais, hein? Cruel demais. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o encorajador, o filho da consolação, o Paráclitos. Esse Barnabé é o cara que era parecido com o Espírito Santo, porque Consolador, Paráclitos é o nome do Espírito Santo. Aquele que está ao lado de alguém, que suporta alguém, que caminha com alguém, que ajuda alguém a caminhar, que é parceiro, que está junto ali, esse é o Espírito Santo. O Barnabé era um camarada assim, e os apóstolos o identificaram. Esse Ananias falou assim, eu quero entrar nesse clube aí. Para entrar nesse clube, o que eu tenho que fazer? É dar grana. Olha a motivação do Ananias, tem que dar grana. Então eu vou vender um terreno. Mas não vou dar o terreno todo. Vou dar só uma parte. O Pedro diz assim, você está mentindo para quem? Você está pensando que isso aqui é uma relação sua comigo? Sua com as pessoas? Que isso aqui é um circo onde a gente fica posando de bonitinho para os outros? Não, isso aqui é uma comunidade em que todo mundo tem temor de Deus. De Deus, como é que você ousa mentir para Deus? Eu não entendo um negócio desse. A comunidade do Cristo ressurreto é uma comunidade da autenticidade. Não é uma comunidade de formalidades. Quanto mais, eu ia falar quanto mais educação, mas não é bem educação assim que eu queria falar. É mais ou menos assim, se a sua mulher falar para você, por favor, passe o sal, tá ruim. Tá ruim a situação. Fala assim, dá o sal aí, tá bom. Por favor, passe o sal. Aconselhamento pastoral. Liga e marca.
Presta atenção nela, porque ela viu alguma coisa que você ainda não viu. Muita formalidade, pouca intimidade. Muito mimimi, muito título. Aí, pouca intimidade. Pouca liberdade. Pouco afeto. Muito melindre. Muito jogo de cena. Não, isso não é a comunidade do Cristo ressurreto. Na comunidade do Cristo ressurreto não existem personagens, existem pessoas. Pessoas que tentam viver com autenticidade. Elas não mentem para Deus. É claro que elas se preservam. É claro que elas vivem com cautela. Porque para viver em sociedade todo mundo se protege, é razoável, é natural. Porque conviver com a nossa verdade e com a verdade das outras pessoas, e dizer a verdade para outras pessoas, e dar acesso para que as pessoas não apenas conheçam a nossa verdade, mas que se sintam na liberdade de invadir o nosso espaço para nos dizer as nossas verdades, isso requer amor. Viver a verdade em amor. Precisa ter afeição, precisa ter contato, precisa ter proximidade, convivência. Não é eu acho. Dar palpite na vida dos outros é uma coisa muito complicada. São fronteiras que a gente tem que pisar como quem pisa em solo muito sagrado, em amor. Essa é a comunidade do Cristo ressurreto. Tem gente que diz assim, eu não minto não, pastor, eu falo a verdade mesmo, eu sou sincero, eu sou autêntico, falo na lata. Não é que você é sincero e autêntico, você é mal educado, você é estúpido. Você machuca pessoas, você se mete onde não é chamado. Você atrapalha, você expõe as pessoas. Você que fala muito, dona, você machuca. Para falar a verdade tem que ser em amor. Mas espera-se que a comunidade do Cristo ressurreto seja essa comunidade em que a gente sabe que não precisa se meter tanto na vida dos outros, porque a gente confia que os outros têm temor de Deus e não mentem para Deus. A vida do irmão, eu olho para ele e eu digo assim, não, ele é um filho de Deus, esse camarada tem temor de Deus, essa mulher tem temor de Deus, essa mulher é de Jesus, ela teve um encontro com Jesus, antes de fazer cena para mim, ela está se relacionando com Deus, eu vou ficar na minha, se eu puder ajudar eu ajudo, se eu for atrapalhar eu não vou nem me envolver. Porque é uma relação de confiança, porque essa é a comunidade do Cristo. Nós partimos do princípio que na comunidade do Cristo ninguém mente para Deus, e que está todo mundo vivendo com temor de Deus. O que significa que a gente também confia que na comunidade do Cristo ressurreto, as pessoas que tiveram encontro com Jesus foram morar no reino da liberdade, se respeitam mutuamente porque todas elas são ocupadas em viver de maneira autêntica diante de Deus. Essas pessoas, elas ouvem a voz do Espírito Santo e não ouvem a voz de Satanás. Por que, Ananias, você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Para você mentir ao Espírito Santo. Ananias, você tem que ouvir o Espírito Santo e contrariar o diabo. Não é ouvir o diabo e contrariar o Espírito Santo. Você está fazendo um jogo contrário. E o Pedro, ele podia fazer isso, essa exortação ao Ananias, porque ele passou por essa experiência.
Lembra quando Jesus diz que ele vai morrer e o Pedro fala: não, mestre, não vai morrer. Aí Jesus diz: afasta-te, Satanás. O mesmo Pedro que diz: não vai morrer, não, e Jesus o repreende dizendo: afasta-te, Satanás. Foi o Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque o Pai te revelou, não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. E foi na mesma conversa, na mesma hora em que o Pedro ouviu a voz de Deus, ouviu também a voz de Satanás. E no momento não teve discernimento entre as duas. Mas na comunidade do Cristo ressurreto, sim, a gente tem discernimento das vozes do mal e da voz de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o ideal da comunidade do Cristo ressurreto. Agora imagine como seria maravilhoso se nós vivêssemos na Igreja Batista de Água Branca, partindo do princípio que todo mundo aqui é da comunidade do Cristo ressurreto. Todo mundo aqui teve um encontro profundo e avassalador com Jesus Cristo vivo. Abriu mão de uma vida egocêntrica, egoísta, e partiu para uma vida de autodoação, de altruísmo, de generosidade, de busca da justiça. Vive no reino da liberdade, não preocupado com regra disso, regra daquilo, de ficar controlando a vida dos outros. Imagine que todos nós aqui confiamos tanto uns nos outros, que nós não nos intrometemos na vida de quem não nos deu essa liberdade, porque acreditamos que essas pessoas estão diante de Deus, vivendo com temor diante de Deus, e que elas vão ouvir a voz do Espírito Santo, e que nós vamos ficar à distância, em observação e atenção, em intercessão, para se porventura elas nos estenderem a mão em busca de ajuda, a gente se apresse em ajudar, porque a gente vive para servir. Seria maravilhoso, né? Mas o problema é que faz muito tempo que eu aprendi que esse negócio que nós chamamos Igreja Batista de Água Branca é um monstro que pelo menos tem duas cabeças. Nós que estamos saindo do Apocalipse, que tinha uns monstros com 10 cabeças, 7 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. A Ibabe é um monstro que pelo menos tem duas cabeças. Uma é a comunidade do Cristo ressurreto, que está aqui. E você pode chamar essa comunidade do Cristo ressurreto de trigo. E a outra é a instituição religiosa, organizada. Tem hierarquia, tem CNPJ, tem estatuto, tem conta para pagar, é mal frequentada. Eu digo para você, você vai orar, segura a bolsa. Você sabe quem está sentado do seu lado? Desculpa aí. Estou julgando ninguém, não. Deus é testemunha. Eu só estou dizendo qual é a real. Quando você levanta no teatro para ir ao toalete, você deixa a sua bolsa lá e vai embora? Não, por que na igreja você deixa e fica circulando por aí e deixa a bolsa aí? Você não sabe quem está aqui. Por exemplo, eu ouço assim: olha, trataram mal os voluntários do estacionamento. Teve um sujeito que xingou, deu uma BO, desrespeitou. Eu falo, a Ibabe. A Ibabe é isso aí. Tem joio, tem trigo, tem os caras que vêm da religião, tem os caras que nasceram de novo, os que não nasceram, os que estão querendo nascer, os que pensam que nasceram, mas nunca nasceram. Tem uma confusão. Tem coisa que a gente resolve com Bíblia, tem coisa que a gente resolve com regimento interno, com estatuto. Tem coisa que resolve na oração, tem coisa que resolve no achismo. Tem coisa que prevalece a vontade de Deus, tem coisa que prevalece a vontade da maioria.
Tem coisa que prevalece a vontade minha mesmo. Minoria, viu, pessoal? O pessoal fala comigo como se as coisas que acontecem na IBAB tudo eu soubesse e aprovasse. Eu sou inocente, gente. Sei de nada que está acontecendo. Sei de nada que está acontecendo. Imagina se eu vou saber tudo que está acontecendo, não sei. E aí eu ouço notícia boa, notícia ruim, tudo misturado, porque é um monstro. Domingo passado nós recebemos 199 novas pessoas. Eu não digo nem novos irmãos. 199 novas pessoas. Quem recebeu? Foi a instituição religiosa ou foi o corpo vivo de Cristo? Eu já não sei mais o que é o que, viu, pessoal? Eu estou nessa vibe aqui chamada IBAB, pedindo a Deus discernimento, para ouvir a voz de Deus, discernir, mas estou tentando me manter fiel. É difícil, porque a tentação que a gente vive é sair dos parâmetros da comunidade do Cristo ressurreto para viver nos parâmetros da religião. Meter doutrina, meter controle, exigências, estabelecer critérios, disciplina daqui e dali, isso dói, é muito ruim. Eu lembro uma vez que estava dirigindo uma assembleia, porque a Igreja Batista é uma igreja cujo governo é democrático congregacional. Isto é, os membros da igreja compõem a Assembleia da Igreja, e a Assembleia da Igreja é o órgão máximo de autoridade no governo da igreja. Aqui na IBAB, nós decidimos em Assembleia e aprovamos um estatuto que diz que a igreja é governada por um colégio de 12 pessoas a quem damos o nome de presbíteros, e o colégio chama-se presbitério. E nós temos uma assembleia por ano. Mas, por exemplo, o estatuto diz que se os membros da igreja quiserem convocar uma assembleia para daqui a 15 dias, podem sair coletando assinatura e pode convocar a assembleia. Destituir todo o presbitério, destituir o pastor presidente, pode fazer. Assembleia, a Igreja Batista funciona assim. É bom. É bom para a igreja, é bom para todo mundo. A assembleia é o poder máximo de governo. E quando tem assembleia, tem regras parlamentares para a gente funcionar na assembleia. E eu estava presidindo uma assembleia com um assunto bem delicado. E estava discutindo o assunto, discutindo. Quando estava no auge da discussão, alguém falou assim: propõe o encerramento da discussão. Regra parlamentar diz o seguinte: alguém propôs o encerramento da discussão, tem que colocar isso em votação imediata. Há apoio? Apoiado, então vamos votar. Quem é favorável ao encerramento da discussão, levanta a mão. Se a maioria for favorável ao encerramento da discussão, acabou a discussão. Quem quer continuar discutindo, então levanta a mão que é contra. Não, quer continuar discutindo. Mas se todo mundo for contra encerrar a discussão, vamos continuar discutindo. Só que no dia, encerrou a discussão. E um irmão que eu respeito muito, é um dos presbíteros da nossa igreja, o Alexandre Bicalho. Na hora que acabou a discussão, o Bicalho falou assim: pastor, eu queria falar uma coisa. Acabou a discussão. Não, mas é uma coisa que está no meu coração, é uma coisa de Deus. Eu orei muito por essa decisão e eu queria, quando eu ia compartilhar a minha opinião, alguém propôs o encerramento da discussão. Eu falei: encerrou a discussão. Mas aqui não é o corpo vivo de Cristo, não. Aqui é uma instituição religiosa que tem estatuto, que é presidida por uma assembleia, que tem regras parlamentares, e agora, meu amigo, acabou a discussão. Lamento que você orou, lamento que você trouxe uma opinião legal, lamento que a sua opinião pode ser um tremendo de um discernimento espiritual, mas acabou a discussão.
Você não vai dar a sua opinião. Você imagina eu falando isso? Pois é, falei. Porque é um monstro. A gente vive num monstro. Só que a gente vive num monstro tentando viver no corpo de Cristo dentro do monstro. É por isso que a gente é assim esquisito. A gente funciona e tenta funcionar como corpo de Cristo, mas tem um monstro para administrar. E essas tensões geram os conflitos que você fica machucada, aí você muda de igreja, vai para lá, vem para cá, aí fica chateado, quer abandonar o evangelho, Mas qual é o nosso desafio? Qual é a nossa caminhada? É experimentar a legítima relação com Jesus, ter esse impacto com a pessoa de Jesus, em que a gente se encanta com Ele e Ele nos constrange em amor. E aí a gente já não precisa de regras, a gente vai para o mundo da liberdade que a graça nos dá. A gente vive com temor de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e com autenticidade diante de Deus. E esse é um compromisso constante que nós temos. Não ceder à pressão do monstro. E não ceder às garras da religião. Mas tentar ser a comunidade do Cristo ressurreto. Com as fronteiras todas abertas, e as pessoas vão chegando. Algumas conheceram a Jesus já tem 20 anos, outras conheceram tem uma semana. Algumas já têm a sua vida colocada em ordem, outras estão começando a colocar a vida em ordem. Algumas têm maturidade, outras ainda não têm muita maturidade. Algumas conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, outras ainda não sabem achar onde está o profeta Jeremias. Outro dia eu estava falando sobre José do Egito, um senhor perguntou para o rapaz do lado, esse José aí é o pai de Jesus, é? Aí falou, não, esse é o José do Egito. Falou, e é diferente, é? Falou, é diferente. Mas está aqui, buscando a Deus, invocando a Deus. E aqui nós estamos todos misturados. O que nós sabemos, o quê? É que quando uma pessoa entra no nosso horizonte de relações da comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca, desse nosso monstro que a gente ama, essa pessoa entrou para o horizonte de relações de uma instituição religiosa, com todas as contradições que uma instituição religiosa tem, e que a gente tem que administrar. Mas eu tenho absoluta certeza que quando essa pessoa chega no horizonte de relações dessa instituição religiosa, ela chega também no meio da comunidade do Cristo ressurreto. E ela vai começar a esbarrar com pessoas que andam com Jesus, com pessoas que já abandonaram o reino do eu, que já vivem a liberdade da graça de Deus, com temor e autenticidade diante de Deus, discernindo a voz do Espírito Santo para uma vida abundante. Esse é o caminho e esse é o convite que a gente faz para você. É se colocar nas mãos do nosso Deus, que é grandioso e poderoso. Não existe Deus grandioso e poderoso como o nosso Deus. Como é que a gente consegue viver dentro desse monstro? A gente tem que acreditar, primeiro, que Jesus é quem edifica a sua igreja, que a palavra de Deus é viva e eficaz, que o Espírito Santo de Deus é quem muda a vida das pessoas, e que a nossa parte é criar o ambiente mais facilitador possível para que as pessoas que estão conosco nessa jornada se encontrem com o Jesus, sejam transformadas pelo Espírito Santo,
na palavra de Deus para viverem para a glória de Deus, esse Deus que é grandioso e poderoso como nosso Deus. Então eu espero que você esteja nessa jornada, nessa caminhada. Que você que está aqui nesse auditório diga assim: eu sei, pastor, a diferença entre a religião e a comunidade do Cristo ressurreto. Eu já passei pela religião, também não gosto. O que eu quero é uma experiência viva com Jesus vivo, para viver para esse Deus grandioso e glorioso como nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida onde você está. Vamos cantar um louvor e terminar em louvor e exaltação ao nosso Deus que é poderoso, grandioso, e vamos nos render a Ele novamente aqui mais uma vez, para a gente continuar vivendo para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Poder para salvar-nos, és o poderoso Deus, não há maior amor, meu Senhor, nada pode deter teu grande amor. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor a ti o meu coração inteiro teu é o meu viver. Aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor tudo entregou. A ti o meu coração entrego teu é o meu viver. Não há Deus grandioso, poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Não há Deus grandioso e poderoso, só a salvação. Não há Deus grandioso e poderoso como nosso Deus, só a salvação em Jesus Cristo, glorioso Rei. Aqui me rendo e sincero adoro a quem por amor tudo entregou. A ti o meu coração entrego teu é o meu viver. Teu é o meu viver. Teu é o meu viver. Glória a Deus. Meus queridos, vamos na graça e na paz do Senhor Jesus, guardados por Ele e por essa graça. Amém, amém.